Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o imposto de renda nos investimentos, tá bom? Como que faz para declarar, quanto pagar, tá bom? Isso é muito importante, saber a taxa que nós devemos pagar. Todas as ações, fundos imobiliários, ações, REITs, stocks, na própria renda fixa, beleza? Então se você curte esse conteúdo, já fica ligado e roda a vinheta. Então vamos lá galera, vamos começar sobre o imposto de renda nos investimentos, tá? Sempre que nós falamos sobre investimentos, nós também devemos ter a ciência de que precisamos declarar esses impostos, tá bom? Para não ter nenhum problema com a Receita Federal, nenhum problema com o governo, nem nada do tipo, beleza? Mas antes de tudo, vamos lá. Quando falamos de investimentos, lembramos da renda fixa e da renda variável. Vamos começar pela renda fixa. Ainda na renda fixa, existem alguns investimentos que eles são isentos do imposto de renda. Investimentos esses como LCI, LCA, o CRI, o CRA e as debêntures incentivadas. Então faz muito sentido para alguns investidores atrelarem o seu dinheiro a esses investimentos para que não tenha que pagar nenhum imposto de renda sobre o lucro. Logicamente que normalmente são alguns investimentos que não pagam altos rendimentos comparado a alguns outros, tá? Mesmo porque você não paga nenhum imposto de renda. Mas dependendo se a pessoa encontrar algum investimento no mercado secundário ou alguma coisa do tipo, faz sentido para ela sim ter esse investimento, beleza? Então lembrando, investimentos isentos do imposto de renda, tá? LCI, LCA, o CRI, o CRA e as debêntures incentivadas. E ainda na renda fixa, quando falamos sobre o Tesouro Direto, as debêntures, as normais, tá? E os CDBs, que são certificados de depósito bancário, eles sim seguem a tabela regressiva do imposto de renda, tá bom? E como que é essa tabela? Até 180 dias você paga a alíquota máxima, tá bom? De 22,5% sobre o lucro, tá? De 180 dias até 360 dias você paga 20%, tá bom? De 360 dias até 720 dias você paga 17,5%, tá bom? E acima de 2 anos, aí acima de 720 dias, você paga o mínimo, a alíquota mínima que o Brasil tem hoje de 15%, tá bom? Então, se você vai deixar o investimento lá para o longo prazo, para 5 anos, 10 anos, 20 anos, talvez faça sentido você comprar, você investir nesses investimentos, tá bom? Mas se, por exemplo, você pretende tirar o seu dinheiro antes, talvez não faça tanto sentido. Então você precisa sempre analisar quanto de imposto de renda você irá pagar para qual investimento você quer, beleza? E lembrando, tá galera, o imposto de renda ele é sempre sobre o lucro, tá bom? Não é sobre o montante total, o capital que você investiu e o capital que foi girando, tá bom? Então é sempre sobre o lucro, beleza? E vamos falar também sobre o imposto de renda na renda variável, tá bom? Vamos começar pelas ações. Nas ações existe uma modalidade chamada swing trade, tá bom? Swing trade nada mais é do que comprar ação em um dia e vender no mesmo mês, tá? Qualquer dia diferente, tá bom? Porém, se você vender até 20 mil reais em dias diferentes no mesmo mês, você não paga o imposto de renda, tá bom? Mas se você vender acima de 20 mil reais com lucro, você deve pagar aí 15% de imposto de renda, beleza? Isso no swing trade. Também existe o day trade. Quando falamos do day trade, não importa o quanto você vendeu, o quanto você teve de lucro, se foi R$1, R$5, R$10, não importa o valor, você deve pagar, emitir uma DARF, tá bom? E pagar até o mês seguinte 20% sobre o lucro, isso nas ações, tá? E vamos também falar sobre os fundos imobiliários. Aqui no Brasil, todo fundo imobiliário que você comprar e vender, independente do tempo, você deve pagar 20% sobre o lucro, tá bom? Então, veja o porquê da classe de ativos, da renda variável, você deve ter para o longo prazo, tá bom? Porque imagina você comprar hoje 5 cotas de um fundo imobiliário para vender daqui a um mês, e você tem que pagar 20% sobre o lucro, mesmo tendo um alto lucro, talvez não faça muito sentido para você, beleza? E também quando falamos sobre os ETFs aqui no Brasil, O ETF aqui no Brasil, independente do valor que você vender, você também deve pagar 15% de imposto de renda, tá bom? Ele não tem isenção do imposto, então independente do valor que você tenha vendido, você paga 15% de imposto de renda. E uma outra classe de ativo que se tornou muito famosa no Brasil essa semana, que
que foi liberado pela CVM junto com a B3, que são os BDRs, tá bom? Brazilian Deposit Receipts, tá bom? Que são recibos de ativos estrangeiros, no caso Apple, Amazon, Google, Facebook, tá? Se você comprar esses ativos aqui no Brasil, essas BDRs, e vendê-las posteriormente, independente do prazo, você deve pagar 15% de imposto de renda, tá? Isso é uma coisa que levantou muito a questão entre os investidores. Será que realmente vale a pena investir lá fora ou será que é melhor ter BDRs? Por conta do imposto de renda. E como estamos falando de investir lá fora, existem os stocks, os REITs e os ETFs americanos, tá bom? Stocks, que são as ações americanas, e os REITs, que são os Real Estate Investment Trusts, que são como se fossem os fundos imobiliários aqui do Brasil, beleza? Eles têm uma pequena diferença, uma grande diferença daqui do Brasil, tá? Que eles são isentos de imposto de renda em vendas de até 35 mil reais, tá bom? Então, vendendo até 35 mil reais, você não paga imposto de renda, vendendo até 35 mil reais no mesmo mês, tá bom? Você não paga nenhum imposto de renda sobre o lucro, beleza? Diferente aqui do Brasil, que ações até 20 mil reais, day trade 20%, fundos imobiliários 20% e ETFs 15%. E para finalizar o vídeo, vamos falar sobre as criptomoedas, tá bom? Aqui no Brasil, vendas de até 35 mil reais de criptomoedas no mesmo mês, todas as pessoas são isentas de pagar o imposto de renda, tá bom? E diferentemente da tabela regressiva do imposto de renda na renda fixa, as criptomoedas, elas seguem uma outra forma de pagar imposto de renda, tá bom? Então, vendas com lucro de até 5 milhões de reais, você paga 15% de imposto de renda sobre o lucro. Vendas de 5 milhões até 10 milhões de reais, você paga 17,5%. Vendas com lucro entre 10 e 30 milhões de reais nas criptomoedas, você paga 20%, tá? E acima de 30 milhões, você paga 22,5%, que no caso é a alíquota máxima, beleza? Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Um assunto muito importante para todos nós investidores, saber como declarar o imposto de renda, qual o valor, acima de quanto que devemos declarar, né? Saber as funcionalidades, é algo muito importante, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo com quem possa se interessar com esse tema, tá bom? E ajude o canal deixando um comentário aqui, comenta aqui se você já declarou imposto de renda, se você tem alguma dificuldade com isso, beleza? Que aí eu tento sanar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Família, muito obrigado pelo vídeo de hoje, tamo junto e até uma próxima. Tchau, tchau.